Bom, vamos dar sequência aqui, aonde nós paramos no último vídeo. Nós falamos no primeiro estudo sobre quem é Jesus Cristo, tá bom? Agora nós vamos dar uma olhadinha aqui sobre quem somos nós, tá bom? Estudo 2, quem somos nós. Aqui você vai colocar a data, vou ler aqui para você. Já sabemos quem é Jesus Cristo, agora precisamos ter uma noção de quem somos nós. Certamente você tem uma ideia sobre si mesmo. Todos nós temos, né? Todos nós temos uma ideia de quem nós somos. Mas qual é a ideia que Deus tem a seu respeito? A Bíblia nos mostra que nós somos do ponto de vista de Deus. A Bíblia nos mostra quem nós somos do ponto de vista de Deus. Você está pronto para aprender sobre como Deus nos vê? Então vamos ao estudo. O que a Bíblia diz a respeito da origem? Qual a origem do ser humano? Vamos ver? Gênesis 1, 27. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Então o homem foi criado à imagem de Deus. Essa é a origem do ser humano. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tá bom? Então aquilo que a Bíblia diz a respeito da origem do ser humano. O homem foi criado à imagem de Deus. Então é isso que você vai colocar aqui. Vamos para frente. Como ele foi moralmente criado? Nós sabemos que o ser humano é um ser moral, né? Nós fomos criados seres morais, né? Nós sabemos aquilo que é certo e errado. Deus colocou isso no nosso coração. Então vamos ver aqui em Eclesiastes 7, 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem, aqui Salomão falando, né? Salomão está falando. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, né? Fez o homem retinho, tudo certinho, sem nenhum problema, mas ele se meteu em muitas astúcias. Vamos ver aqui o que outras traduções falam. Outras traduções aqui. A Nova Almeida Atualizada diz assim: o que descobri é tão somente isso, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Olha a NVI, Nova Versão Internacional. Assim, cheguei a essa conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. A King James, versão 1611. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas invenções. Que coisa, né? Muitas intrigas, muitos problemas. O homem se enfiou nisso, né? É isso que Salomão fala. Então, como ele foi moralmente criado? Ele foi moralmente criado reto. Perfeito. O problema foi que ele se meteu em muitas confusões, né? Ele desobedeceu a Deus. Esse que foi o problema, né? Questão número 3 aqui. Que ordem Deus deu ao homem no jardim do Éden? O que Deus deu? Nós sabemos que o homem, ali no jardim do Éden, ele recebeu uma incumbência, né? E só tinha uma negativa, só tinha uma proibição. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Olha a incumbência aqui, né? A ordem que Deus deu ao homem no jardim do Éden: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Pode comer de qualquer uma, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres delas, certamente morrerás. Então, qual foi a ordem que Deus deu ao homem no jardim do Éden? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas do conhecimento do bem e do mal não comerás. Essa foi a ordem, tá bom? E o que aconteceria se ele desobedecesse? Ao 17 ali. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tá bom? Então, assim, ó, qual seria o problema se desobedecesse? O que aconteceria em caso de desobediência? Foi o que aconteceu, né? Desobedeceram, né? E morreram, não fisicamente, mas espiritualmente. Uma vez que Adão era o representante de toda a raça, qual foi a consequência da sua desobediência? Ele, como cabeça federal da raça, representante da raça, o que aconteceu, né? Qual foi a consequência da desobediência de Adão? Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Qual foi a consequência?
Morte. A morte é a consequência. Tá bom? Pecou, né? Desobedeceu. Assim, por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Assim, também, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, sem exceção. Todos, tem exceção. Tá bom? Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Essa foi a consequência, a morte. Então você vai colocar aqui, a consequência do pecado foi a morte. A morte a todos. Ele como representante federal da raça, ele como representante legal da raça, todos pecam em Adão, todos caíram em Adão, tá bom? O que Deus diz a respeito dos homens em Romanos 3:23? Qual é a visão de Deus com relação ao homem, Romanos 3:23? Vamos ver? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Essa é a visão de Deus. Deus vê o ser humano como um ser caído. Caído. Tá bom? Aquele que depende totalmente das mãos de Deus para restaurar. E foi isso que Jesus veio, restaurar aquilo que se havia perdido. Tá bom? Isso é o que Deus diz a respeito do homem, né? Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Tá bom? O coração do homem representa a sua própria essência. Tá bom? A própria essência do homem, o coração que representa a própria essência, ou seja, o que há de mais íntimo e característico nele. Porém, o homem não tem controle sobre o seu próprio coração. Isso é o que a Bíblia diz, não é o que eu penso, o que você pensa, né? O ser humano não tem controle sobre o coração. Na verdade, é o coração que sugere ações, reações, palavras e pensamentos. Tudo começa no coração do ser humano. Como será que o nosso coração se apresenta diante dos olhos de Deus? Como que Deus vê o coração do ser humano? Vamos ver? Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É assim que Deus vê o coração do ser humano. Enganoso, corrupto, desesperadamente corrupto. É assim que você vai colocar aqui, tá bom? 7. A Bíblia ensina que o homem tenta fazer... A Bíblia ensina o quê? A Bíblia ensina que o que o homem tenta fazer para ser salvo é insuficiente. Isso que a Bíblia ensina. Aquilo que você tenta fazer com a força do seu braço é insuficiente para ser salvo. Em razão do quê? Em razão do pecado e da corruptibilidade do seu coração. Leia atentamente o texto de Jeremias 13:23. Leia atentamente lá, dá uma olhadinha lá. O que esse texto nos ensina? Vamos ver? Pode acaso o etíope mudar a cor da sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Será? Aliás, não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Está afirmando, né? Não está perguntando. Vamos ver se mais pra frente aqui tem um ponto de interrogação. Acredito não, é afirmação mesmo, está afirmando, tá? Então assim, pode acaso o etíope mudar a cor de sua pele ou o leopardo as suas manchas? Será que o ser humano consegue mudar a sua natureza? Eu sei que muita gente acredita que sim, né? Ah, não, vamos, né? A gente faz a nossa parte, né? Será? Será que o ser humano consegue mudar a corruptibilidade do seu coração? Será que o ser humano consegue se salvar? Ou pelo menos ajudar um pouquinho que seja na sua salvação? Por aquilo que diz em Jeremias 13:23, não. Diz assim que acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele ou o leopardo das suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? O ser humano não consegue mudar a sua natureza. O etíope não consegue mudar a cor da sua pele, nem o leopardo mudar as suas manchas. Da mesma forma, nós não conseguimos fazer o bem. Tá bom? Então, aquilo que o homem tenta fazer para ser salvo é insuficiente, não tem possibilidade. Somente por intermédio de Cristo existe salvação, tá bom? Então você vai colocar aqui, não existe a possibilidade do etíope mudar a cor da sua pele e nem do leopardo mudar as suas manchas. No entanto, aquilo que a gente tenta fazer, né, o esforço humano para tentar se salvar é insuficiente, tá bom? Você deve estar se perguntando agora, já que eu sou pecador, meu coração é corrupto e não tenho acesso a ele, será que há esperança para mim? Tem esperança? Coração corrupto, desesperadamente corrupto, né? Se eu sei que eu não consigo fazer através das minhas forças aquilo que é necessário para ser salvo, será que tem esperança?
Aqui está dizendo que tem esperança sim, existe esperança. Pois o coração é a tarefa a qual Deus tem acesso. Ele tem acesso ao seu coração e pode mudar. Como que ele muda o coração do ser humano? Como que ele faz isso? Vamos ver aqui em Ezequiel 36, 26. Diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Então aquilo que o ser humano não consegue fazer, Deus faz. Ele faz uma operação, um transplante. Ele arranca o coração de pedra, coloca um coração novo no lugar. É o suficiente? Não, tem que fazer mais. Ele pega o Espírito Santo e coloca dentro do seu coração. O que mais que ele faz? O 27, vamos ver o 27 ali, ó. Dá uma olhadinha ali. Porém dentro de vós o meu Espírito. Ele coloca o Espírito Santo. Para quê? Para capacitar o ser humano. Para quê? Para quê? E farei que andeis nos meus estatutos. Então ele coloca o Espírito Santo para capacitar você, para você andar nos seus estatutos. Que mais? Para guardar os meus juízos e observar os meus juízos. Observar os meus estatutos. Então o Espírito Santo capacita aquilo que Deus pede de você, ele capacita você para fazer. Entendeu? É isso que está dizendo aqui. Então, existe esperança? Existe esperança sim. O que Deus faz? Você vai escrever aqui: Deus tira o coração de pedra, coloca um coração no lugar, um coração novo no lugar. Capacita o ser humano a obedecer os estatutos, guardar o seu juízo, observar o seu juízo. Ele coloca o Espírito Santo dentro de você para capacitar você a fazer aquilo que ele pede que você faça. Tá bom? Ele pede que você faça, mas ele te capacita para você fazer. Tá bom? Aplicação. Diante de tudo o que vimos até aqui, que tal você escrever com suas próprias palavras sua opinião sobre quem é você aos olhos de Deus? Você vai colocar aqui: meu coração é corrupto, desesperadamente corrupto. Eu não consigo mudar a minha natureza. Não consigo mudar, assim como o etíope não consegue mudar a cor da sua pele e o leopardo não consegue mudar as suas manchas, eu também não consigo mudar a minha natureza. É necessário que Deus intervenha nesse processo, mude meu coração, coloque dentro de mim o seu Espírito, e isso vai me habilitar a fazer aquilo que Ele pede, ou seja, andar nos seus estatutos, guardar o seu juízo. Tá bom? É isso que você vai colocar aqui. Você já parou para pensar como seria se você tivesse hoje frente a frente com o juiz, com o reto juiz, com o juiz de toda a terra? Imagine a situação, você diante do tribunal de Deus. Teria a possibilidade de você se justificar, dizer assim: não, Senhor, eu consigo. Eu fui uma boa pessoa. Tem como? Tem como? Não tem como. Em primeiro lugar, seu coração é corrupto, você é caído em Adão, você pecou em Adão, você é descendente de Adão, entendeu? Você não consegue mudar a sua natureza. Então a única possibilidade é você chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu não estou aqui pelos meus méritos. Eu estou aqui pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário. Foi o que Ele fez por mim na cruz do Calvário que me habilita a estar diante do Senhor aqui. E só por intermédio dEle que eu posso ter acesso, que eu posso entrar no céu, que eu posso entrar pelos portões celestiais. Tá bom? Então, durante a semana você vai ler aqui esses versículos, Romanos 3, 9, 18 e assim por diante, tá bom? E aqui você vai ver quem é o ser humano, tá bom? Olha só o que diz aqui em Gênesis 6, 1, 7. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhos e filhas, né? Nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Esse é o ser humano. Mal completamente, todo o desígnio. Você pode dizer assim: pastor, mas isso aí está falando do povo lá da época anterior ao dilúvio, né? Não, aqui está falando do ser humano. O ser humano havia se multiplicado na terra, né? E o desígnio do seu coração era continuamente mal. Todo o desígnio do coração do ser humano é mal. Por natureza nós somos filhos da ira, somos inimigos de Deus, é o que diz em Efésios capítulo
capítulo 2, tá bom? Então você vai ler aqui, faça o possível para ler essas referências aqui. Se tiver alguma dúvida, fala comigo, comenta aí que eu vou te ajudar, tá bom? Se você quiser esse material aqui, entre em contato comigo que eu posso te fornecer. Se você mora aqui, eu posso imprimir e entregar nas tuas mãos gratuitamente, não vou te cobrar nada por isso. Se você mora fora, eu te mando por e-mail, gratuitamente, não vou te cobrar nada por isso. Muito pelo contrário, eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe você abundantemente.